Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dani Keiko e sejam bem-vindos ao canal Dicas da Keiko. Você está tomando Monjaro ou Tirzepatida e está com muitos efeitos colaterais? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar os efeitos colaterais que eu estou tendo ao usar este medicamento. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, pois nesse canal eu dou dicas variadas, desde tecnologia, casa e agora também no meu processo de emagrecimento. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, para não perder nenhuma dica. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou médica, não sou nutricionista e nem educadora física. O que eu vou falar agora é a minha experiência pessoal, o meu relato e os meus efeitos colaterais que eu estou tendo ao usar esse medicamento. Não use medicamento por conta própria, procure o seu médico. Bom, então vamos lá, vou listar 10 efeitos colaterais que eu tive desde que eu comecei a usar esse medicamento. Para quem não está me acompanhando, eu já estou usando esse medicamento há 7 semanas, já completei 7 semanas e nessas 7 semanas eu já perdi 8 quilos. Então, se você quiser saber todo o meu processo, tem uma playlist só sobre esse assunto, você pode acompanhar lá. Então vamos lá. Efeito colateral número 1, falta de apetite. E isso é normal que ocorra. Ainda bem, né, que é assim, né, porque esse é o objetivo mesmo, a gente quer emagrecer, né, então a falta de apetite ela tem que ocorrer. Porém, ela não pode ser assim, uma falta de apetite exagerada, a ponto de você não comer nada. Você tem que comer, mas não exageradamente. Então você tem que comer, mas menos. Então esse é o primeiro efeito colateral, que é a falta do apetite. Que isso dá em praticamente todo mundo é para ter esse efeito colateral, né? Que não é um efeito colateral, mas é uma consequência do remédio. O objetivo do remédio é esse, a falta de apetite. Inclusive, essa falta de apetite, no meu caso, ela ocorre principalmente nos 2 primeiros dias que eu tomo remédio. Eu tomo remédio sempre aos sábados. Então, no sábado e no domingo é o dia que mais eu tenho falta de apetite. Daí cada um toma no seu dia que achar melhor, mas para mim é isso que faz mais sentido, é tomar no sábado. Efeito colateral número 2. Enjoos e náuseas. Essa também é clássica. A maioria das pessoas tem esse efeito colateral. E para mim também sempre dá nos 2 primeiros dias que eu tomo. Nos outros dias esses efeitos eles vão diminuindo. Mas o enjoo e a náusea ocorrem comigo sim. No começo, nas primeiras semanas, isso era mais forte. E depois acho que o corpo vai se acostumando e aí foi diminuindo. Mas o enjoo ele acontece. E é assim, não é aquele enjoo, aquela náusea a ponto de você vomitar. Porque eu acho que também, se for isso, se acontecer isso de vomitar, daí eu acho que é um problema. Porque não deve ocorrer isso, né? Mas sabe quando você come, você fica meio enjoada das coisas? Aquele enjoo que você olha pro negócio, você já fica com uma cara assim meio estranha, sabe? Isso ocorre também quando eu tô assim, tipo, no meio da refeição. Eu tô comendo, e aí no meio eu já enjoo daquela comida. Pra mim ocorre isso, até que começo bem, mas depois já paro de comer. Ou então também não tenho nem vontade de comer alguma coisa, e isso acontece para doce, o que é bom também, né? Então eu já nunca fui muito de comer doce, mas percebi que eu fico com menos vontade de comer doce quando eu tomo o medicamento, nos primeiros dias que eu tomo. Então eu não tenho mais aquela, sabe quando você não tem gosto? Você fala assim, não tô com vontade de comer doce. Antes, você, nossa, salivava, né? E depois não. Então isso é bom, por quê? Porque a menos açúcar vai ser melhor pra gente que tá tentando emagrecer, obviamente, né? Então esse foi o efeito número 2. Efeito número 3. Prisão de ventre. Ocorreu e ainda está ocorrendo para mim. Prisão de ventre tá complicado. Então, assim, eu acho que por demorar mais, a comida fica mais assim no estômago, né? Porque o remédio ele faz isso, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então a comida fica mais tempo dentro do estômago e isso faz
com que tudo fique mais lento, né? E eu acho que aí o intestino fica mais preguiçoso. Então, esse foi é um efeito colateral que eu ainda estou tendo e eu estou tentando melhorar isso. Então, aumentando a ingestão de água, de fibras. Aumentar a ingestão de água é bom porque é importante a gente tomar água, né? Todo mundo fala que para emagrecer precisa tomar bastante água, e é verdade mesmo. Mesmo tomando bastante água, e eu tomo, mesmo assim eu preciso ainda de mais algumas coisas. Por exemplo, fibras, ameixa, mamão, essas coisas têm me ajudado. Iogurte tem me ajudado bastante. Quarto efeito colateral, diarreia. Gente, eu tive prisão de ventre, mas eu tive diarreia também. O que aconteceu? Teve uma vez que eu comi um pedaço de pizza, um pedaço de pizza, mas era gorduroso, né? Tinha queijo e tal. E assim, eu já não tenho vesícula, já tenho problema com intolerância à lactose. Daí eu comi um pedaço de pizza, gente, olha, fiquei a semana inteira com diarreia. Então eu senti a prisão de ventre e senti a diarreia também. Então foi horrível, porque era cólicas intestinais horríveis. Toda hora no banheiro, né? Então foi uma semana só que aconteceu isso, mas foi uma semana bem difícil também. E claro que se acontecer isso com vocês, claro, mais ainda que vocês têm que aumentar o consumo de água e de vitaminas, né? Porque você tá com diarreia, você perde tudo, né? Quinto efeito colateral, boca seca. Principalmente no começo, nas primeiras semanas, eu senti bastante boca seca. O que de alguma forma é bom, porque ajuda você a consumir mais água, né? Então, se você é uma pessoa que não gosta muito de água, isso ajuda porque você vai consumir mais água. Mas teve sim a boca seca. E mesmo consumindo água, ainda a boca continuava seca. Então, para mim, ocorreu esse efeito colateral. Efeito colateral número 6, arrotos. Ocorreu, gente. E ainda ocorre. E é meio chato, porque a gente, às vezes, tá no meio das pessoas, você tem que ficar se segurando para não arrotar. E aquele arroto ruim. O pessoal fala assim que é arroto de ovo podre. É mais ou menos isso mesmo. Então, assim, é bem ruim mesmo, né? Também deve ter alguma coisa a ver com o retardamento do esvaziamento gástrico. Não sei dizer, se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas esse efeito colateral ocorreu em mim desde o começo que eu comecei a tomar até agora. Sétimo efeito colateral, mau hálito. E isso ocorre mesmo, porque assim, quando você dorme, você fica muito tempo sem comer, né? Você passa a noite inteira sem comer. Quando você acorda, você fica com aquele bafo de onça. Então, mesma coisa, quando a gente está tomando esse remédio, a tirzepatida, a gente fica mais tempo sem comer, porque o nosso estômago sempre vai estar cheio. Então, você não precisa comer toda hora. Aí, às vezes, você acaba até pulando uma refeição, fazendo obrigatoriamente o jejum intermitente. E aí, vem aquele hálito ruim. Então, o que eu faço para minimizar isso? Eu sempre ando na minha bolsa com um kit de escova e pasta de dente, porque daí aonde eu tiver, eu posso rapidinho ir lá escovar meu dente, escovar principalmente a língua, que é o problema é na língua, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês também, porque ocorre sim. E assim, eu não gosto de sentir isso daí. Não gosto dos outros e não gosto de mim. E eu sei quando que isso tá acontecendo comigo, então eu não gosto. Efeito colateral número 8. Vermelhidão no local da aplicação. Então, quando você vai lá e aplica na sua barriga, né? Geralmente é na barriga que a gente se auto-aplica. Então, para mim, fica vermelho. Fica vermelho, fica até um pouquinho inchado e um pouquinho dolorido e coçando um pouquinho. Esse desde o começo até agora ainda fica. Não sei o que pode ser feito para não ficar. Já falaram para mim, tem que tirar da geladeira, deixar uns 30 minutos fora da geladeira, né, antes de aplicar. Já tentei, mas não deu muito certo, não. Falaram também que não tá fazendo a pinça direito, mas eu tô fazendo. Já tentei fazer de várias maneiras e também não deu certo, não. Então, também não é algo assim que me incomode, não tem problema pra mim. Eu pensava que era algum tipo de alergia, mas pode ser, não sei.
Se alguém souber, também deixa aqui nos comentários. Mas isso ocorre para mim desde o começo. Efeito colateral número 9, cansaço. Talvez seja porque, assim, a gente, quando tá usando esse medicamento, a gente perde o apetite. Então, minha nutricionista, ela me indicou dar preferência a comer proteínas. Porque já que vai comer pouco, pelo menos come proteínas. E então, automaticamente, obrigatoriamente, a gente acaba fazendo uma dieta low carb. E o carboidrato é necessário para dar energia pra gente, né? E quando a gente come menos carboidrato, a gente tem menos energia. Então, talvez por isso eu tenha esse cansaço. Aí quando isso acontece comigo, aí eu sei que eu preciso um pouco mais de carboidrato. Aí eu vou lá e ingiro carboidrato, mesmo sem estar com fome, mas eu ingiro um pouco mais de carboidrato e aí volta tudo ao normal. Por que que é importante não sentir cansaço? Porque você precisa fazer atividade física. Se você não está fazendo, você deveria fazer, principalmente a musculação. E eu faço. Então, quando eu me sinto cansada, eu ingiro carboidrato para poder fazer o meu treino sem problemas. Efeito colateral número 10, sono. Sono, gente, sono demais, assim, é impressionante. E é aquele sono que você não se controla, pelo menos comigo, tá? Então eu fico assim, eu não sou de ficar bocejando muito, né? Na verdade eu acho bem feio, bem falta de educação, ficar bocejando assim, sabe? Na frente dos outros. Mas quando eu tomo, e assim, e a semana inteira, tá? Que eu fico com esse sono. Um sono, bocejando, e, meu Deus, e eu durmo muito bem. Durmo muito bem. Só que eu ainda assim fico com sono. Então, eu acho que tem alguma coisa também a ver com poucos carboidratos ou outra coisa, não sei também. Vocês também estão sentindo todos esses efeitos colaterais? Quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês também estão sentindo todos esses efeitos colaterais que eu senti, ou você está sentindo um outro efeito colateral que eu não mencionei aqui. Conta para mim. Bom, esses foram os efeitos colaterais que eu tive. E olha, gente, cada pessoa é diferente. Então, às vezes, os efeitos que eu tive não são os mesmos que você tem. Ou não significa que você vai ter os mesmos efeitos que eu, porque tem muita gente que está aqui para poder saber o que vai acontecer, porque está com medo de usar. Não significa que tudo que eu tive você vai ter também. Tá bom, gente? Bom, então essa foi a dica de hoje. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.